Boa noite ao Mário também. Hoje o nosso encontro é um encontro que vai ser aberto, justamente porque nós temos um convidado, que é o Mário Davi Barbosa, e ele é mestrando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de História do Direito, é advogado também, e participa de vários projetos sociais voltados para algumas periferias aqui de Florianópolis. E eu quero dizer que é uma honra tê-lo aqui. A gente está muito feliz com a tua presença. É uma alegria muito grande, porque nós montamos esse grupo, apesar de já estarmos juntas há quase um ano. O MAIM, ele surgiu no mês de março, que é um mês extremamente simbólico para nós, mulheres, e o nome foi escolhido de forma coletiva, tanto como os debates são coletivos, muitos textos, músicas que a gente trabalha, materiais surgem também de forma coletiva, e o MAIM, ele foi escolhido porque nós precisávamos homenagear uma mulher dentre tudo que a gente vem trabalhando, então teria que se conectar com um pouco de nós. E Maim é muito simbólico para nós, muito necessário essa reflexão, esse símbolo de resistência, de luta, de mulher, e ninguém melhor, né, do nosso convívio, né, para falar sobre a história dessa grande mulher, que não fosse o Mário. Então, o Mário, ele prontamente aceitou o nosso convite. Hoje vai contar um pouco sobre a história de Maim e Luísa Maim e Luiz Gama, consequentemente, porque ele conta a história da mãe também, contou a história da mãe também. Então, quero te agradecer por estares aqui hoje, e dizer que é uma satisfação muito grande. Em nome do grupo, muito obrigada. Vou te passar a palavra. Obrigado a todas pela apresentação. Uma boa noite para quem estiver assistindo, né? Para quem for de bom dia, bom dia. Para quem for de boa noite, boa noite. E agradeço pelo convite do grupo, né? Por ter me chamado. É um grupo majoritariamente feminino, né? Não, totalmente feminino. E o nome que vocês escolheram também é um nome feminino e um nome forte, né? Luísa Maim, Mains, enfim, representa uma parte muito importante da história desse país e das mulheres desse país. Eu já venho acompanhando um pouco a história desse grupo e conhecia um pouco de vocês também pelos relatos da Gabriela e da Jerusa, né? Os temas que vocês já debateram. Parece até que eu estava debatendo junto, né? Sei que vocês já debateram o trabalho de mulheres escravizadas, depois como que esse trabalho foi feito no pós-abolição, né? As mulheres que foram trabalhar nas casas como domésticas, enfim, como isso tudo vai se conversando na história. E eu estou tentando, né, como a Gabriela já disse ali, eu não me considero um historiador do direito, né? Minha formação também é direito, e hoje eu sou mestrando, né? Sou um estudante, tentando traçar uma trajetória acadêmica, e essa área praticamente me escolheu, né? A área da história do direito, e dentro da história do direito, a área que eu estudo é a área da escravidão brasileira, né? Da regulação penal da escravidão brasileira, e a história de Luísa Maim, ela tem tudo a ver com o meu tema, inclusive. Hoje eu estava estudando, por exemplo, sobre as revoltas escravas no Brasil, do 800, e ela tem tudo a ver com essa discussão, né? Então, primeiro, acho que vocês já fizeram essa pergunta: quem foi Luísa Maim? Né? O que representa essa mulher? Como também eu sei que vocês já deram uma pesquisada, né? E há relatos, e o primeiro relato, né? A primeira vez que essa figura, né, quase mítica, aparece dentro da historiografia brasileira, é na carta do Luiz Gama para o seu amigo.
Essa carta que foi escrita no ano de 1880, 2 anos antes da morte de Luiz Gama. E esse que foi uma figura, e ainda é uma figura ímpar, né, que foi resgatada pelo movimento negro, um negro abolicionista, né, filho de uma negra, uma preta escrava, africana mina, e que lutou fervorosamente pela abolição da escravidão, foi um abolicionista radical, né, ou seja, não queria fazer concessões, uma abolição gradual, né, vamos abolir o ventre livre, depois os maiores de 60, não, ele queria abolir totalmente a escravidão, e essa discussão, né, claro que ele não venceu, e ele não pôde, né, como morreu em 1882, não pôde ver, não pôde assistir a abolição da escravidão que aconteceu 6 anos depois da sua morte. Mas mesmo assim, né, conta-se, relata-se, os jornais relatam que a morte de Luiz Gama, o funeral dele, foi algo que, né, mobilizou muita gente na São Paulo daquela época e que foi realmente um fato relevante e notado pelas notícias, enfim, pelas matérias nos jornais. Mas vamos voltar aqui para Luísa Maim. Há uma discussão na historiografia sobre a falta de relatos, de documentos para descrever quem foi Luísa Maim. Né? E muitos historiadores, muitas pessoas que trabalham, chegam a contestar sobre a sua própria existência. Afinal de contas, nós não temos nenhum documento que comprove a existência dessa mulher, nós não temos nenhum documento que comprove se de fato ela participou, por exemplo, da Revolta dos Malês, em 1835, na Bahia, ou se foi em outras revoltas que aconteceram durante essa década. Muitos, inclusive, contestam, dizendo que ela foi uma criação do movimento negro a partir do relato de Luiz Gama, e que esse próprio relato não teria nenhuma evidência documental que comprovasse a existência dessa mulher, né? Dessa mulher que nos relatos de Luiz Gama, e depois eu vou ler um pouco ali da carta dele, especialmente a parte que fala da mãe dele, demonstra ser uma mulher altiva, né? Uma mulher que lutou, uma mulher que, inclusive, negou a fé cristã. E do que a gente está falando aqui, né? E é o meu tema também. O Brasil foi o maior, né? O maior país escravista de todo o mundo. Né? O processo escravista, que obviamente não começou no século XVIII, que foi a época onde se relata que Luiz Maim viveu, na Bahia, do século XIX, desculpa, mas foi o local, né, o espaço territorial do globo que mais recebeu mão de obra escravizada do mundo. Né? As estimativas são que 12 milhões de pessoas foram sequestradas e capturadas da África e trazidas principalmente para a América do Sul, Central e América do Norte, e só o Brasil recebeu 4,8, cerca de 4,8 milhões de pessoas que, né, desde do século XVI até o século XIX, trabalharam aqui em fazendas, engenhos, enfim, toda a ordem de serviço, e foram o braço propulsor da economia colonial e depois do Império do Brasil. Somente no Império se relata, somente no século XIX, entre 1800 e 1856, estima-se que 2 milhões de pessoas foram trazidas, 2 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, o que demonstra que no século XIX realmente a escravidão no Brasil atingiu um pico, o seu maior pico, e isso se justificava, né, pela economia do café, que se desenvolveu na região de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e também uma marca da escravidão brasileira no século XIX foi a sua total ilegalidade. O Brasil ele aboliu o tráfico de escravos, atlântico de escravos, em 1831, né, com a famosa Lei para Inglês Ver. Quando a gente utiliza esse termo, inclusive é um termo corrente, ele está diretamente relacionado à Lei de 7 de novembro de 1831, que foi uma lei que foi editada no Império e que ela deveria ter abolido a escravidão, mas que o Estado brasileiro, deliberadamente, ele não fez nenhum esforço para abolir a escravidão, e entre 1831 e 1850 entraram nos portos brasileiros cerca de 900 mil africanos escravizados. Então precisou de mais uma lei em 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, para que o Brasil, depois de uma intensa pressão internacional da Inglaterra, que era a nação ali que estava atuando contra o tráfico atlântico, mas também a Inglaterra foi um grande país que
que atuou no tráfico negreiro antes disso, né? Foi um dos países que mais transportou africanos para os diversos portos da América, né? Mas no século XIX ela atuou, né, incessantemente para, atendendo aos seus interesses, obviamente, para que o tráfico de escravos ele terminasse no Brasil. De fato, foi a lei de 1850 que aboliu, depois de uma pressão enorme, né, internacional contra o Império do Brasil, para que de fato terminasse com o tráfico de escravos. E a escravidão em si, né, juridicamente, só terminou, né, 3 décadas depois, quase 4 décadas depois, em 1888, como todo mundo sabe. Mas, né, nesse período das primeiras décadas do século XIX, ocorreram diversas revoltas escravas no Brasil. E a Bahia, especialmente a Bahia, Salvador, o Recôncavo Baiano, as cidades que compõem o Recôncavo Baiano, foi o lugar onde precisamente o maior número de revoltas escravas aconteceram, né? Desde 1807, passando por todo, até a década de 1840, ocorreram revoltas escravas nesse momento. E as demandas eram diversas, ou pedindo por um cativeiro justo, que era uma demanda que se buscava muito, por conta dos castigos demasiados dos senhores escravistas sobre os escravos, as condições de escravidão desumana, né? E também buscando a liberdade, que era o sonho de toda pessoa que era capturada, né, e trazida para cá. E a escravidão moderna, que é onde se insere, né, essa discussão toda, né, a gente sabe que a escravidão na história da humanidade ela existe há muito tempo, ela não é uma instituição desse momento. O que muda no que a gente chama desse processo da escravidão moderna é a sua magnitude, né, a sua grandiosidade e a mudança da cor da escravidão, né, do como que a gente chama. A partir da modernidade, a escravidão ela ganha uma cor, né, ela ganha um local, enfim, a gente começa a associar o escravo ao negro, ao africano. E quando a gente também pensa nessa categoria, né, de africano e de negro, que é uma categoria que foi criada dentro desse contexto da colonização, do imperialismo, por quê? Porque os africanos, né, os negros, não se entendiam como negros, né? Quando a gente fala de negros e a gente fala de África, a gente pensa numa hegemonia, né, numa coisa só. Cada um se entendia dentro das suas particularidades, né? A África não existia da forma como nós hoje a conhecemos. Existiam reinos, né? E aqui o reino de Yorubá era o reino de onde a Luísa May veio. Ela era de nação Nagô, e essa nação era onde hoje a gente conhece como a Nigéria, né? Onde existia até então o reino de Yorubá, e diversas nações de escravizados dessa região foram trazidas especialmente para a Bahia. E há uma característica de escravos nagôs, e aí entre iorubás e alçás, ou haussás, que eles eram escravos que guerreavam muito, né? E historiadores explicam que é por conta dessas características desses escravizados que eles aprenderam a arte da guerra, é que em Salvador a gente pôde assistir uma quantidade muito elevada de revoltas escravas, né? E a própria configuração da escravidão no século XIX, ela vai propiciar isso, porque o Brasil, enquanto um comércio, né, enquanto um porto que vai demandar a mão de obra escrava, né, ele também vai demandar um intenso processo de contestação dessa escravidão pelos africanos, que desde o início, desde o primeiro africano que foi capturado nos portos africanos, nos diversos portos, a resistência ela sempre ocorreu, né? Desde da captura, do transporte dos navios negreiros, até o desembarque nos portos aqui brasileiros, inclusive no transporte para as fazendas onde eles deveriam trabalhar. Então, a resistência ela fez parte, né? Não existe hoje, como a gente já imaginou, ou como tentaram fazer como imaginássemos, que a escravidão no Brasil foi um processo brando, né? Né, e isso, pelo menos na década de 30 e 40, tentou-se criar essa ideia de uma escravidão mais branda entre a sociologia, enfim, a historiografia brasileira, mas hoje, né, isso já mudou e a gente sabe que
Muito pelo contrário, a escravidão brasileira foi uma escravidão extremamente violenta. E Luísa Maim, ela luta dentro desse contexto dessas revoltas, né? E para a gente pensar, por exemplo, quando o Luiz Gama diz que ela negou a fé cristã, né, todos os africanos que eram capturados no processo de escravidão moderno, eles precisavam ser batizados, né? E esse batismo ele tinha um duplo significado, né? Primeiro, porque a justificativa da escravidão moderna dos africanos era uma justificativa dada em parte pela Igreja Católica, né, que autorizou a captura de negros, de africanos que negassem a fé cristã. Então, todos aqueles que eram capturados precisavam ser batizados, e esse batismo significava juridicamente a entrada daquele africano, daquela pessoa, né, daquele pagão, num mundo jurídico também cristão, né? Então, grande parte da justificativa, por exemplo, dos castigos escravistas se dava como uma forma de salvação da alma daquele indivíduo, né? A escravidão, de fato, né? E quando a gente pensa em direito nesse momento, direito e religião, eles são pensados de forma indissociável, né? Toda a lógica jurídica do século XVI ao século XIX, e no século XIX isso vai se perdendo, mas principalmente nesse período, é uma lógica que a religião ela está intimamente ligada, né? Desde a captura até o exercício dos castigos escravistas, tudo isso estava pensado em torno de uma ideia de salvação da alma, né? Ou de salvação daquela pessoa, né? Por um tempo se debateu que os africanos não tinham, os negros africanos não tinham alma, a igreja decidiu, mas, enfim, era dentro dessa lógica de salvação dessas pessoas por meio da cristianização, por meio da fé cristã, é que eles deveriam, né, entrar nesse mundo jurídico, né, ocidental, dentro dos preceitos ocidentais. E essa mulher, né, altiva do jeito que era, ela negou, né, ela negou desde o início, o Luiz Gama deixa isso bem claro, a fé cristã. E isso, né, além de ser uma demonstração de que ela era uma escrava, uma cativa rebelde, né, que precisava ser domesticada, isso demonstra também uma parte da sua ação política, uma mulher. Então, Luiz Gama diz assim: sou filho natural de uma negra africana livre, da costa da Mina, nação Nagô, de nome Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos, como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa, né? Então, era essa Luísa Maim. Não se sabe se ela realmente participou da revolta dos malês, mas dentro dessa discussão da historiografia, isso é importante a gente falar, né? As fontes orais, elas são importantes também, né? Hoje, né, os historiadores dão muita importância para as fontes escritas, porque se construiu dentro da concepção da história que as fontes escritas elas evidenciam de forma mais precisa os fatos. Entretanto, né, já há uma discussão muito forte, principalmente quando a gente vai falar de uma história indígena e de uma história, por exemplo, dos diversos povos africanos que tinham manifestações culturais, manifestações jurídicas, e aí eu digo cultural, ao invés de dizer folclórico, porque por muito tempo as manifestações culturais dos povos indígenas e dos povos africanos, principalmente, eram entendidas como folclore, ou seja, não tinham o status de cultura ocidental, não deveriam ser respeitados, não deveriam ser, enfim, ser seguidos pelos africanos, que a cristianização era o caminho que eles tinham que seguir. Toda fazenda tinha que ter um padre, e esse padre era o responsável pelo cuidado da alma desses cativos. Se não tivesse, esse padre sempre iria ali para fazer os trabalhos. Um poema de Luiz Gama que ele disse Minha Mãe, uma parte do poema: os alvos dentes nevados da liberdade eram um mito, no rosto a dor do aflito, negra a cor da escravidão. Então, ele escreveu muitos poemas, e os poemas que ele escreve para a mãe dele, e vale dizer, a carta
onde os historiadores se debruçam como sendo o registro da existência de Luiz Gama, é um documento privado, ou seja, o Luiz Gama hoje ele está público porque se conhece, mas ele estava escrevendo para um amigo dele, né? O Lúcio de Mendonça era um amigo de Luiz Gama e foi para ele que ele remeteu essa carta, e ela só foi conhecida para o público após a morte de Luiz Gama. Então, para mim, isso já é uma evidência muito forte da existência dessas mulheres. Outra coisa que é preciso também deixar claro, no processo de repressão da revolta dos malês, que ela ocorreu na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, e a característica, o que impressionou na revolta dos malês foi a capacidade que aqueles negros, sejam cativos, escravizados ou libertos, que participaram de organização, o uso da língua árabe, que era característico do local de onde esses africanos vinham, né, da região da Nigéria, da costa da Mina, eram escravizados islâmicos, né, que sabiam ler o Corão, que tinham conhecimento da escrita, só que não era uma escrita dominada pelos senhores, né? Diferente de outras tribos africanas que não tinham o conhecimento ou a escrita como característica, essa região, e principalmente os africanos islâmicos, tinham isso muito bem definido, porque no Islã é preciso conhecer a fé que tá se processando, né? E eles sabiam, né? Diversos documentos foram apreendidos no processo criminal, escritos em árabe e depois traduzidos pela historiografia. E outra coisa que impressionou foi o fato de que aqueles africanos que se rebelaram em janeiro de 1835, eles tinham um mestre religioso, né, que era o condutor moral daquela rebelião, e todos eles vestiam um branco e uma roupa característica do islamismo. Então aquilo ficou muito marcado, foi uma das revoltas que mais teve repercussão na imprensa brasileira daquele momento, né? Muitos jornais noticiaram, e dentro desse contexto das revoltas escravas, das muitas revoltas escravas que ocorreram no século XIX, a gente tem um precedente que é muito forte dentro da história brasileira, que é a revolta do Haiti, né? A importância que o Haiti teve dentro de toda a América, pelo que ele representou, né? A revolta do Haiti ela aconteceu entre 1792 e ela teve o fim dela em 1804. E o Haiti ele era colônia de Saint-Domingue, de Santo Domingo, e pertencia à França, e os escravos daquela colônia eles se rebelaram todos e fizeram um movimento muito esquematizado, muito organizado, e se rebelaram contra os senhores escravistas, mataram todos os brancos daquela região, e ali proclamaram a independência do Haiti, instituíram a República do Haiti, né? A primeira, e por meio de uma constituição, eles se utilizaram de preceitos, inclusive, da Revolução Francesa, e com isso eles proclamaram a independência e o fim da escravidão, também a partir de 1804, e o Haiti representou para a América como um todo, mas especialmente para o Brasil e para os Estados Unidos, que eram os dois países com maior contingente de escravos, um temor generalizado. Ou seja, os brancos, a elite branca, a elite agrária e senhorial do século XIX, temia que no Brasil ocorresse o que ocorreu no Haiti. E vale lembrar que, se a gente considerar o número da população livre e branca no Brasil daquela época, os escravos eles eram muito maiores, né? Entraram cerca de 2 milhões de pessoas escravizadas entre 1800 e 1856. É um número muito expressivo para aquela época, em que a gente sabe que não existia uma urbanização além da coroa do Rio de Janeiro, que foi a cidade escravista da América, o maior porto escravista da América. Eu vi que alguém colocou ali o porto do Valongo, né? O cais do Valongo, hoje como é conhecido, e que ficou muito tempo escondido, inclusive, da paisagem do Rio de Janeiro, só foi redescoberto agora, uma década atrás, quando estava se tentando reurbanizar o Rio
os eventos da Copa do Mundo, das Olimpíadas, e se redescobriu o Cais do Valongo, que foi escondido, e ali eram enterrados muitos negros que morriam, né, no tráfico negreiro. Há uma média de que de 10 pessoas que eram trazidas, entre 4 ou 5 morriam no trajeto, por diversos motivos, né? Inclusive, há estudos que demonstram que, inclusive, as rotas eu não sei como é que é o nome que dá isso em geografia, de tubarões mudaram de acordo com a rota do tráfico, né? Os tubarões eles acabaram se acostumando em, né, comer corpos, né, de negros que eram despejados ali no trajeto, nas rotas que eram sempre as mesmas, né? A rota do tráfico atlântico entre o Brasil, as Antilhas e os Estados Unidos. Então, a importância, o que eu vejo da importância também da Luísa Maim é ressaltar o protagonismo da luta de uma mulher nesse processo, né? Normalmente, e no processo criminal da Revolta dos Malês, por exemplo, e de muitas outras, não se vê a participação ativa de muitas mulheres. E isso se responde muito porque, na maioria dos processos criminais, as mulheres elas eram poupadas. Quando a gente pensa num processo criminal, né, essa discussão era muito comum no século XIX e nos outros também, num processo criminal contra um escravo, né, o senhor escravista ele tem como um horizonte de que ele vai ter prejuízo. Né? E muitos senhores escravistas atuaram ativamente para diminuir o seu prejuízo dentro dos processos criminais, seja de revoltas escravas, seja de outros crimes. O que isso quer dizer, né? Dentro de um horizonte dessa revolta, foram poucos os que foram realmente punidos, e foram punidos exemplarmente, né? Cerca de 17 pessoas, 17 negros, né, escravizados, foram condenados à pena de morte. Houve uma ação muito forte do governo imperial contra os escravos islâmicos na Bahia, e não só na Bahia, em todo o Brasil, no Rio de Janeiro principalmente. Eles ficaram taxados, ninguém queria comprar um escravo baiano, principalmente, porque eles eram conhecidos como escravos revoltosos mesmo, né? Eles se rebelavam muito contra a escravidão, e houve, inclusive, há documentos na historiografia que demonstram que muitos africanos que participaram da Revolta dos Malês foram deportados para a Bahia. Né? O governo imperial pegou um navio, colocou eles todos e mandou eles para qualquer lugar da África. Então, além do processo criminal, né, onde tem a maior obra que trata sobre esse tema é do historiador João José Reis, chama Revolta Escrava no Brasil. Ele relata de forma bem detalhada toda a trama e a realidade da Bahia de Salvador desse momento da Revolta dos Malês. Então, voltando a falar da importância de uma mulher, né, como uma protagonista, uma escrava, e também a importância das mulheres no processo da escravidão. Normalmente no Brasil a escravidão ela foi majoritariamente masculina. Se faz uma conta que entre cinco escravizados, uma só era mulher, então para cada 5 escravizados, uma era mulher e eram 4 homens. Isso porque era necessário, naquele momento, a força masculina. Mas as escravizadas também atuaram não só no ambiente doméstico. Quando a gente pensa na participação da mulher, a gente só liga às escravas domésticas, isso não é verdade. Muitas mulheres trabalhavam também no eito, trabalhavam nas fazendas, nas plantações, né, colhendo, plantando, e também os escravos ao ganho, as escravas ao ganho, que vendiam quitutes, enfim, trabalhavam nas ruas, no espaço urbano, enfim. Há historiadores, inclusive, que relevam, né, revelam, na verdade, o papel das mulheres para a formação da família escrava e para a própria organização, né, para a harmonia das senzalas. Né? Tem um livro que se chama A Paz das Senzalas, que vai destacar o papel das mulheres para a contenção dos conflitos dentro das senzalas e, consequentemente, a amenização dos efeitos danosos da escravidão entre, né, os africanos. Então, pessoal, para eu não me estender muito, eu acho que eu já estou falando muito. Esse tema é um tema que realmente eu gosto muito.
a Luísa Maim, ela é uma referência para o movimento negro, para quem estuda a história da escravidão, né, pelo enigma, né, que ela representa, primeiro por ser uma mulher, né, uma mulher que luta, uma mulher que participa de uma revolta, que, né, há indício de que ela participou de mais de uma revolta, uma mulher que teve filhos e que teve que deixar seus filhos com seu pai, que era um português, né, segundo relata Luiz Gama, e a história do Luiz Gama também impressiona, né? Seu pai o vendeu, né? Então é preciso deixar claro que isso é um retrato da história também do Brasil, como que os filhos, né, esses filhos que resultavam desse cruzamento interracial entre brancos e negras e pretas, né, o fim que eles tinham, né? A eles foi negada a legitimidade por muito tempo, né, a impossibilidade de participar da sucessão, de ser reconhecido enquanto filho, né, eles eram escondidos da família, e a existência deles ela era generalizada. E Luiz Gama foi um desses, né? Assim como ele, muitos outros foram vendidos como escravos. E Luiz Gama ele era um africano livre, como a mãe dele era uma preta livre, né? Pelas regras do direito, a escravidão nesse caso vinha do ventre. Se o ventre era livre, o filho daquela escrava ele também seria livre. Então ele foi vendido como escravo, por quê? Porque a escravidão tinha cor, né? Então, era muito difícil para uma pessoa liberta ela manter a sua condição de livre se ela não tivesse uma teia muito forte de relações que garantisse que aquela liberdade ela continuasse, a despeito de caçadores, a despeito de pessoas que se aproveitavam, né, que vendiam pretos livres para outras regiões do país, né, porque ia ser muito difícil ele provar sua liberdade, mas surpreendentemente, Luiz Gama provou a sua liberdade, ele demonstrou que ele, né, não era um escravo, né, que ele tinha o direito à liberdade, e ele também frequentou o curso de Direito do Largo do São Francisco. As duas faculdades de Direito que existiam no Brasil eram duas, uma em Recife e a outra em São Paulo, como aluno ouvinte. Né? Ele frequentou essa faculdade e depois se tornou um advogado, né, não formado, ele não era um bacharel em direito, mas ele era o que a gente chama de, naquela época era muito comum, de advogado provisionado. Ele recebia uma autorização da coroa para poder atuar nas causas de primeiro grau. E a atuação de Luiz Gama nesse período, né, estima-se que ele entrou com mais de 500 ações de liberdade, contestando, inclusive, né, ele foi uma das pessoas que trouxe esse argumento em demonstrar judicialmente que muitos negros, muitos pretos, enfim, africanos que entraram nos portos brasileiros entre 1831 e 1850, eles não eram escravos. Eles não poderiam ter sido reduzidos à condição de escravos, e ele conseguiu a liberdade de muitas pessoas, atuando inclusive gratuitamente, e o Luiz Gama ele sofreu pela atuação política dele. Né? Ele tinha um cargo no governo imperial de São Paulo, no governo de São Paulo, e ele perdeu esse cargo pelas suas posições políticas, né, pelo que ele escrevia nos jornais. Ele tinha uma atuação na imprensa muito forte, ele era muito incisivo nas suas opiniões, e eram opiniões que incomodavam muito. Né? O Brasil foi um dos últimos países abolir a escravidão, ele lutou de todas as formas para que o tráfico atlântico ele não terminasse, também foi um dos últimos países a acabar com o tráfico atlântico, e foi o maior país escravista, né? A maior nação, ou a segunda, né, tirando os Estados Unidos, do mundo. O lugar onde recebeu a maior quantidade de mão de obra cativa do mundo, e a gente ainda não conseguiu, né, solucionar muitos dos problemas que foram criados e não foram bem solucionados após o processo de abolição de 1888. Então, essa figura, né, essa mulher, e agradeço pela escolha de vocês, foi uma boa escolha como nome do grupo, porque representa hoje praticamente essa posição
de uma mulher brasileira, né? De uma mulher que sempre trabalhou, né? E eu já ouvi, por exemplo, as pessoas falando erroneamente, né? A primeira profissão que foi autorizada no Brasil foi a profissão de professora, né? Já na República, né? Isso não é verdade, né? As mulheres sempre trabalharam, as escravizadas, certamente, no Brasil, e esse trabalho é o retrato do que a gente vê hoje, né? Das mulheres que sofrem com a pandemia do Covid 2020, e são mulheres que são chefes de família, né, na sua grande maioria, né, em que os homens eles não participam da criação dos filhos, na sua maioria negras, pretas e pardas, e que representam uma parte da população que ainda hoje tem seus direitos negligenciados, negados, enfim, que não são bem administrados ainda no Brasil do século XXI, e hoje a gente vê isso mais evidente, né? São as mulheres que têm que lidar com filhos que tinham creche, que tinham aula, e que não têm, por exemplo, uma estrutura familiar para manter, né, esses filhos em casa, né, nem familiar, nem financeira, e mais que tem a garra, que tem a posição, enfim, o sonho de Luísa Maim. Então, parabéns, eu termino a minha fala por aqui, acho que eu falei demais, vamos abrir aí para o debate. Um pouquinho. Estão me ouvindo? Mário, muito obrigada, né, por essa linda palestra, por esse lindo encontro, né, com a tua fala e com a escolha do nosso grupo e com toda a história que tu contaste. Eu quero, assim, te dizer o quanto eu te admiro, né, e te dar parabéns pela força que tu tens, porque deve ser muito sofrido, muito doloroso, estudar esse tema, porque te toca profundamente, já me toca muito, né, eu já fiquei emocionada várias vezes na tua fala, porque dói, a gente tem uma dívida imensa, é uma dor muito grande, e estudar isso, né, todos os dias, e ver quanta tristeza, né, ali, quanta injustiça, e que hoje ainda a gente está aqui, né, e muita coisa não evoluiu, muita coisa não foi para frente. Então, assim, parabéns, né, pela pessoa que tu és e pelo professor que tu és, o estudante que tu és. Tu tens o meu carinho, a minha admiração, assim, eterna. E eu vou abrir para as meninas, mas eu gostaria de fazer uma pergunta também. Eu não sei se quer responder tudo ao final, ou se a gente pode fazer em forma de bate-papo. Mas algo que me chama muita atenção é esse apagamento, essa tentativa de silenciar, né, de fazer esquecer alguém. E aí isso é muito simbólico quando a gente pensa numa figura, numa mulher negra, que várias pessoas estão contestando, historiadores estão contestando, porque não tem nada escrito. É uma cultura que, como tantas outras do mundo, não tem muita escrita, se transmite muito pela oralidade, né? Então, por que essa dúvida de que a mãe de Luiz Gama era Luísa Maim, né? Ele escreveu isso. Porque parece sempre para mim, quando pensando nisso, que é proposital esse esquecimento, que é uma forma de fazer com que se apague, com que se tire o foco, né? E porque a gente tem uma cultura muito europeia, uma cultura branca no país, de que só o que vale é o que está dentro daquela cultura. Essa cultura europeia é uma cultura da escrita, mas tantos outros povos e locais de outras partes do mundo não têm muito essa parte da escrita e mais da oralidade, e, no entanto, né, para essa branquitude, digamos assim, ela é desprezada, né, e principalmente na parte histórica também, que tem um papel primordial em se fazer lembrar, né, a história, amanhã, nós somos a história que vai ser contada amanhã, então, a gente tem um papel primordial de fazer
se lembrar a história, né? De fazer se lembrar os momentos, inclusive os personagens dessa história. Então, eu gostaria de verificar contigo, né, o que que tu pensa sobre isso. Boa noite, obrigado pelos elogios. Mas, respondendo à pergunta, eu sempre penso que todos os movimentos ou de resistência ou de manifestação cultural negros sempre foram movimentos abertos. A gente pensa no que é o samba, né? No que é a capoeira, né? No que é, por exemplo, a manifestação religiosa do candomblé. Os negros e os africanos, eles nunca negaram, né? Sempre foram abertos à participação inclusive de pessoas brancas e, enfim, isso sempre é uma tônica, sempre está aberto, né? As culturas negras são culturas abertas. Olha, a gente está aqui, vamos dançar juntos, vamos professar a fé junto. Tu tens a tua fé, não vou negar a tua fé. Eu não preciso agir de forma incisiva para negar a tua existência. Vamos conviver, né? Eu acho que isso é um elemento interessante. Entretanto, a tônica da colonização e da dominação escravista, ela é uma tônica da negação. Primeiro, a negação da humanidade daquela pessoa. Eu só vou capturar alguém que eu considere que seja, né, um não alguém, né, que seja alguém que eu possa dominar, né, que eu desconsidere na sua humanidade, nas suas características, né, que eu vou conseguir ter uma relação de alteridade. E esse, por exemplo, a alteridade, ela é importante para eu pensar no direito, né? Eu vou pensar que uma pessoa ela tem direitos quando eu considero que eu posso me colocar no lugar daquela pessoa, que eu posso estar no lugar dela e que a gente, apesar das diferenças, nós compartilhamos de prerrogativas que são comuns, né? Então, historicamente, isso sempre foi negado, né? A historiografia ocidental, ela parte de documentos oficiais. E por quem são produzidos os documentos oficiais? Né? Semana passada eu estava num evento em que um professor africano da Guiné-Bissau contestava isso. Se a gente quer fazer uma história africana, eu preciso ouvir os africanos. Porque se eu for olhar os documentos oficiais, eu não vou estar ouvindo os africanos. Eu vou estar ouvindo o que os colonizadores achavam, quem eram e o que faziam e o que pensavam os africanos. Essa não é uma história africana. E ele, enquanto um jurista, ele falava, olha, a manifestação jurídica da grande parte dos povos africanos é uma manifestação oral. Como é que eu vou captar isso? Eu vou ter que ouvir, eu vou ter que entender. Né? Então, a negativa da existência da Luísa Maim dentro da realidade brasileira e por muitos profissionais, enfim, que atribuem ao movimento negro uma tentativa de trazer para a cena histórica alguém que não existiu, né? Entre aspas, ela, para mim, ela está dentro desse processo, realmente, de negação da capacidade de autonomia de pessoas que foram escravizadas e que lutaram contra a escravização e do protagonismo dessas pessoas, que tem a ver com a escravidão, mais que se a gente pode pensar, tem a ver com a condição feminina, né, a negação de mulheres, enquanto pessoas que lutaram pela construção do país e que tiveram importância na construção do país. Acho que isso tem a ver com um olhar europeu, um olhar masculino, de dominação do outro e que a gente precisa urgentemente, né, e o grupo de vocês faz muito bem isso, de contestar, dizer, olha, existem outras formas de ver esses acontecimentos e essas formas, elas não descaracterizam a forma que hoje é pensada, mas elas precisam também ser consideradas, porque senão a gente só vai fazer, né, como eu sei que vocês já leram, a gente pode incorrer no perigo de uma história única, né? E eu acho que isso ninguém quer, então a consideração da pessoa e da persona da Luísa Maim hoje, né, pelo movimento negro, que lutou muito e ainda luta pelo reconhecimento dela, né, eu acho que vem muito disso, né, de mostrar, olha, a gente também tem a nossa forma de construir a história e essa forma precisa também ser respeitada, a despeito das críticas que se fazem, né? Muito obrigada. Vou abrir a palavra.
Alguém quer fazer uma pergunta agora? Eu Cássia? quase chorei aqui de emoção, fiquei tão emocionada, porque é como tu falasse, né, Gabriela, é uma história que ouvindo e entrando a fundo, assim como o Mário, que vem estudando isso, assim, não deve ser fácil realmente, né, porque quando a gente ouve relatos, a gente, mais uma vez, né, é uma coisa que quanto mais tu ouve, parece que mais tu fica se abismado com tanto que aconteceu e da forma com que aconteceu, e é uma coisa que nunca vai se conformar e nunca vai se acreditar. E aí eu também estava pensando assim, nossa, quanta diferença teria feito lá na época de escola, né, de todos nós, que hoje aqui eu com quase 40 anos, a forma de ter visto essa história única que foi contada, né, esse protagonismo negro que nunca foi permitido, né, esse protagonismo feminino também, essa mulher que só existe pela, pelo relato do filho, né? E há quem conteste que ela existiu ou não. Tantas coisas, tantos fatos históricos que a gente dá como válidos e que a gente não sabe se foi verdade ou não, né? E pelo fato de ter sido contado por um homem negro, ele pode ser dado como um inverídico, né? Como tu falasse até agora. E aí, assim, eu fiquei pensando assim, nossa, se lá atrás a gente não via o negro assim, né? Não era contado pra gente dessa forma assim que, o Luiz Gama era um negro intelectual, né? A gente só tinha aquela imagem do negro, só vinha aquela coisa sempre acorrentado, o negro apanhando, o negro sendo chibatado. A gente não tinha não foi contado pra gente que tinha no meio daqueles negros pessoas intelectuais, pessoas que fizeram história de outras formas que não através do trabalho escravo em si, né? O Luiz Gama, meu Deus, um homem que se alfabetizou aos 17 anos, né, dentro da língua portuguesa, porque com certeza ele veio ele deveria ter, não, ele é nascido aqui no Brasil, né? Se alfabetizou aos 17 anos, ele foi autodidata, então, assim, uma figura que a gente poderia ter se inspirado, né? Ter tido conhecimento dessa forma para que a gente pudesse crescer com outro olhar sobre os escravos também, né? É só várias coisas que foram passando aqui na minha cabeça. Acho que pegando esse gancho, Jerusa, da tua fala, acho que o importante é a gente entender que essa associação entre negro e escravo ela deve ser desconstruída, né? Infelizmente, quando a gente pensa no negro na história do Brasil, a gente associa escravo, né? E essa associação direta, ela praticamente ela descaracteriza toda a contribuição que, na verdade, a própria noção de negro é uma noção errada, como eu falei no início, né? É uma noção que transformou, né, que pasteurizou uma infinidade de manifestações culturais, de tribos, dentro de uma categoria negro, né? Se a gente for para a África hoje, a gente pensa na Nigéria, a gente pensa nos diversos países, eles não se reconhecem como negro. Eu me reconheço como nigeriano, como moçambicano, como dentro dos países temos diversas localidades, inclusive. Então, isso foi algo construído pelo Ocidente, né? A própria noção de África, como a gente pensa na África como uma unidade, ela não existia, ela não existe historicamente e ela ainda não existe, né? Existem diversas Áfricas dentro da África, se a gente quiser pensar diferente, né? Existem tribos, países, enfim, reinos, historicamente, que eles não se conheciam enquanto uma unidade. Essa unidade ela foi um produto da nossa visão sobre eles, né, que praticamente os vê como um outro. E a gente, colocando isso, a gente descaracteriza. Né? Por exemplo, o Egito fica na África. Quando a gente pensa na história do Egito, a gente não pensa na história da África. Diversos povos que contribuíram imensamente. E o Egito, a contribuição do Egito para a história da humanidade, para a filosofia grega, né, para a história de Roma, de toda a construção de Roma, das disputas que teve em torno da dominação daquele território do mundo naquele momento. Né? Então, coexistia o Império Romano com o Império Egípcio,
né? A Grécia existia e se dialogava. A transferência de culturas entre essas hegemonias era muito forte, e quando a gente, por exemplo, pensa no Egito, a gente não pensa em África. Então, né? Isso que eu acho muito louco. Eu fui descobrir que o Egito ficava na África há pouco tempo, e eu fico pensando assim, meu Deus, mas quando eu estudei geografia na escola, não estava o Egito dentro da África? Como é que é isso, gente? Como é que eu, né? Pensar na história do Egito, pensar em África, para mim eram coisas totalmente diferentes. Totalmente nada a ver. Eu, sinceramente, vou ser bem real, bem tansa, eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo que o Egito fazia parte da África. Tipo, eu acho que quiseram esconder isso também. Eu também não aprendi assim, Jerusa. Eu acho que no Atlas que eu estudava lá na escola, o Egito foi apagado ali daquela parte de dentro do continente africano para que ninguém associasse o Egito à África. Porque se a gente for pensar na imagem que a gente tem do Egito hoje, a gente vai pensar nos filmes de Hollywood, por exemplo. Né? Tem aquela atriz, que eu esqueci o nome, que fez o papel daquela rainha, enfim, que eu esqueci o nome também agora, que egípcia, e ela é branca, né? Como, Renata? Elizabeth Taylor. Isso. E fez o papel da rainha egípcia, que casou com Júlio César. Eu esqueci o nome dela. Ela não podia ser branca, né? E a imagem e a história... Era branca de olhos azuis. A história desenhou o Egito dentro, porque o Egito era uma nação super evoluída. Né? A gente, desde a agricultura, desde do entendimento dos ciclos de plantação, os ciclos lunares, os ciclos solares, a tecnologia que eles desenvolveram para embalsamar corpos, né? Que mais de 2, 3 mil anos ainda estão sendo estudados, a construção das pirâmides, isso tudo impressiona o Ocidente. Como é que uma nação africana pode ter construído tanta coisa, né? Pode ter construído tanto para o mundo que, né, ainda se pesquisa muito sobre o Egito e as diversas formas de manifestação daquele povo ali, da região, mas a gente não vê aquilo como um africano. Né? Então, assim, isso é um sintoma, né? Renata levantou a mão. Eles preferem dizer que são, que são marcianos, que fizeram as torres, do que são, né? E o pior é que eles fizeram de uma forma que não ia massa, era, como é que é? Como se fosse um tabuleiro, era grudado assim, aquilo tinha que saber muita engenharia, física e matemática, era assim, tinha que ser perfeitamente, como é que é, juntado, assim. Então, e eram homens negros, mas eles disseram que eram, marcianos, não sei o que lá, de outro... Inventam tudo, só para não dizer, né? Eu acho, né, isso que fazendo um link com a que a G falou, é tudo, né, o que o Mário falou, na verdade, é uma tentativa muito bem, né, arquitetada de apagar a história, né, a história do povo africano, de negar, né, de negar a inteligência, né, do povo africano. Muitas pessoas não sabem, não precisa nem ficar, porque muitas pessoas não sabem que o Egito fica na África, né, justamente porque a gente lembra de Egito, a gente lembra do quê? De inteligência, de tecnologia, né, de a primeira grande civilização. Então, né, é algo muito bem arquitetado, né, que o Ocidente, né, nossa cultura, né, nosso estudo, né, nosso ensino, ele é colonizado, né, a gente é muito colonizado. Então, é muito revoltante isso, né. E essa é a questão do apagamento, né, da nossa história, né, quando fala ali do Valongo, né, imagina, olha só quantos anos que ficou apagado, né, o lugar onde mais entrava, né, os negros escravizados, e a gente não tem acesso, né, foi apagar, tentar apagar, né, essa história. A história, né, negar a existência, né, da Luísa Maim, também é uma tentativa, até a questão que a gente falou até esses dias, da Esperança Garcia, a primeira advogada, né,
do Piauí, né? O meio jurídico, né? A advocacia nega isso, né? Eles negam isso, mas ela foi a primeira advogada. E tantas outras histórias, né? O Rui Barbosa, quando foi ministro, que ele mandou incendiar, né? Toda documentação histórica da escravidão, né, dizendo que o argumento dizendo que era porque era foi um período muito, posso falar, um período ruim para o Brasil, mas na verdade é tudo uma tentativa de negar a nossa história, né? E de não mostrar para a gente, né? E com isso, na verdade, a gente não questionar e não fazer isso acaba gerando o que a gente vive hoje, né? Porque a gente não conhecendo a nossa história, a gente não tem como ser uma sociedade antirracista, não é verdade? A gente tem que conhecer a nossa história. E eu também queria te parabenizar, Maria, eu poderia ficar horas te escutando, porque, nossa, foi uma aula. Inclusive, olha, eu queria que a gente tivesse mais aulas contigo, porque foi muito boa. Nossa, demais. Eu sempre fico muito intrigada com a Revolução do Haiti, sabe? Eu acho que foi algo extraordinário. Eu tenho vontade de fazer isso hoje. Eu fiquei com uma curiosidade, na verdade. Pelo que eu entendi, a revolta dos malês, né? Ela desencadeou muito por conta da Revolução do Haiti. Foi isso, né? Que tu falou? Ou não? E se foi isso, como é que eles tinham essa comunicação, sabe? Eu tenho essa curiosidade, eu não sei se tu pode, né, me responder ou se eu entendi errado, mas como é que eles tinham essa comunicação do que estava acontecendo lá no Haiti, sabe? Eu não consigo, eu fiquei pensando nisso, como é que eles tinham essa comunicação? Ok, vamos lá. Primeiro, a revolta do Haiti, ela foi um acontecimento global, né? Ela não se resume, a representação dela para aquele momento, ela não se deu só ali nas Antilhas Francesas, né? E o Haiti sofreu todos os embargos econômicos que ainda sofre, né? Há poucos anos atrás, o Haiti ainda pagava uma dívida para o Estado francês por conta da sua independência, né? E é um país pobre, né? Então todos os países do mundo acabaram agindo para trazer embargos econômicos para que aquela república ela não vingasse, né? Depois eu passo para a Renata. Na verdade, não existe uma ligação direta entre a revolta dos malês e a revolução do Haiti. O que existe é que os senhores escravistas brasileiros, as autoridades, elas tinham um grande pavor, né? Um grande medo, né? Que os historiadores vão chamar de haitianismo, de que o Brasil se tornasse um novo Haiti, né? De que os negros brasileiros se levantassem, se insurgissem contra os senhores, né, escravistas e transformassem o território brasileiro numa nova república negra, né, na América. Então, esse medo dos senhores, e muitos autores vão dizer, ele demandou muitas políticas de repressão, né? A revolta, as manifestações escravas, enfim, foram muito reprimidos penalmente, né? Pelas forças de segurança, enfim, que a gente pode falar do Império. Ah, tá. Então eu tinha entendido que a revolta dos malês, ela foi desencadeada, sabe, após a revolta do Haiti. Não tem ligação, então. Não, direta Isso que não. eu fiquei... Ah, tá. Desculpa, mas obrigada pelo esclarecimento. Oi, Renata. Não, eu quis falar só porque você falou da revolta, uma coisa que me revolta quando fala da revolta do Haiti. Nossa, mas a gente fez um trabalho, eles ganharam, eles lutaram, tiveram todo um sofrimento dos escravizados, eles ganharam. Aí a França pegou e disse, tudo bem, vocês ganharam, mas vocês vão ter que pagar que até hoje estão pagando, vocês vão ter que pagar uma indenização
para as pessoas que estavam morando aqui, que eram os colonos franceses, brancos, que estão morando aqui, porque eles estavam trabalhando aí. Vocês vão ter que pagar uma indenização para eles. Aí eu falei, professora, mas que horror, não tem que pagar nada. Eu disse, Renata, tem que pagar, tem que pagar. Fazer o quê? Eles tiveram que pagar, mas eles não tinham dinheiro. Mas olha que sacanagem, que é que nem hoje ainda. É a mesma sacanagem que eles fazem. Então, a Inglaterra emprestou dinheiro para o Haiti para pagar para a França. Então, até hoje o Haiti está devendo para a Inglaterra, para a França, e está sofrendo embargos ainda por esse... Ela paga até hoje por esse... pela liberdade dela. Isso é muito, muito triste, é muita sacanagem. E é isso que eles fazem também com a gente, o Brasil, né? A dívida. Mas, pelo menos, é bonita, muito linda a história do Haiti, de ver a luta que eles tiveram. É verdade. Só respondendo a segunda parte da pergunta da Cássia, como é que eles sabiam, né? Como é que essa informação ela corria? Isso a gente precisa fazer um exercício de tentar pensar como aquela sociedade pensavam, né? As sociedades coloniais e também a sociedade do Império do Brasil, elas eram sociedades onde o analfabetismo ele imperava, né? Uma pequeníssima parte da população tinha acesso à formação, né? ao letramento, e ainda, né, até a década de 30, não existiam sequer cursos superiores no Brasil, né? Todas as pessoas que se formavam no Brasil, eles em direito, os bacharéis, né, em direito, teriam que ir para Portugal, na cidade de Coimbra, onde ainda existe a Faculdade de Direito de Coimbra. A formação, inclusive, era em Portugal. Portugal manteve esse domínio sobre as letras, enfim, sobre o conhecimento, diferente da Espanha, que nas colônias espanholas, enfim, nos reinados, ela, desde a época colonial, já existem, né, universidades no México, no Chile, na Argentina, no Brasil, não só em 1827, é que os 2 primeiros cursos jurídicos foram autorizados. Mas, a despeito disso, existia uma cultura jurídica, uma cultura de transmissão desse conhecimento por meio da oralidade, né? Era muito comum as pessoas que sabiam, que entendiam de letras, né, da forma como eles falavam, ler os jornais em voz alta, muitas pessoas, né, ao entorno dessa pessoa que lia os jornais. Era muito comum essas pessoas escreverem cartas, era muito comum essa transmissão de fatos, enfim, fofocas e conhecimento por meio da oralidade, né? E isso não só no Brasil, isso na Europa também, né? A instrução ela só é realidade a partir da Revolução Industrial, a partir do momento em que as cidades elas vão crescer, em que vai demandar um movimento de modernização, né? Mas até então era uma sociedade agrária, uma sociedade iletrada, no Brasil também, mas que isso não impedia que as informações corressem, né, por zonas de vias orais, né, as pessoas iam contando umas para as outras, e isso ia se espalhando, né, às vezes a história não saía da mesma forma como começou, mas o fato é que isso tudo gerava uma compulsão social, né, e inclusive notícias de liberdade, notícias de revoltas entre os escravos, era por meio da oralidade também que essas informações, esses conhecimentos, tudo iam sendo passados. Obrigada, Mário. Só mais uma outra fala, né, assim, eu acho que agora, né, com toda essa explicação, né, do Mário, essa aula do Mário, ainda bem que a gente acertou no nome do grupo, né, o quanto que a pauta da mulher negra, ela é diferente, né, e o quanto ela o quanto ela luta desde o começo, né, desde o começo, na verdade, quanto é diferente, né, a pauta, e quanto ela tem história de luta no Brasil, né, pela sua liberdade, e, enfim, e trabalho, né,
Até semana passada a gente estava falando, né, do acesso da mulher ao trabalho, e olha só quanto tempo que as mulheres negras, né, já têm essas pautas, né? E eu acho que o nome do nosso grupo é perfeito, porque representa de fato, né, todas as mulheres do Brasil, mas em especial, né, uma mulher, né, que foi uma mulher negra escravizada e que lutava há muito tempo já pelo básico, né, pelo mínimo. E às vezes a gente sempre fica com a história, né, das mulheres, acesso ao trabalho das mulheres, é algo muito recente, mas na verdade é algo muito antigo. Ai, gente, eu sou muito chorona, eu tô aqui chorando. Então, antes de começar, eu e o Mário, nós conversamos um pouco, e ele falou assim, né, um grupo só de mulheres, e, né, eu falei, então, e tu és nosso primeiro convidado, né, tu és um homem, mas tu tens o que a gente conversa, né, tu tens um olhar também diferente, e essa luta, né, essa escolha desse nome, a gente tem que reconhecer que a gente precisa encampar todos nós a luta antirracista também, sabe? É uma luta que a gente precisa buscar e se unir e para que as coisas mudem, para as coisas melhorem, né? Então a gente precisa ter consciência disso, assim. E esse grupo ele é muito conciso assim nisso. Eu acho que a gente fez a escolha certa mesmo, como a Cássia falou. E também acho que o primeiro palestrante, não é porque eu sou suspeita, mas que foi extremamente importante, eu tenho muito orgulho. E eu vou abrir a palavra novamente para quem quiser falar mais alguma coisa. A Gê está bem emocionada. Eu acho, assim, que nada é por acaso, né? A vida da gente é muito doida, né? Os motivos que nos trouxeram, que fizeram com que esse grupo tivesse que acontecer, a princípio não foram os melhores, né? Não foram os melhores naquela ocasião, nas circunstâncias que aconteceram, mas foi a forma com que o universo conspirou para que esse grupo passasse a existir, para que esse grupo existisse, né? Então, às vezes, a gente não entende, como a gente já conversou várias vezes, né, Gabriel? A gente não entende, às vezes, um ciclo que está se fechando, porque tu não consegue ter a visão do que vem lá na frente. E a gente ainda não sabe o que vem lá na frente, né? Então, assim, a escolha do nome do grupo, realmente, para mim, era algo mais que um nome de um grupo. Era algo mais profundo, sabe? Era algo realmente que conecta com o que a gente estava ouvindo aqui hoje, com essa fala do Mário. Porque quando eu lembro aí tu vindo no carro, indo lá para a armação, conversando, pensando em nome do grupo, e tentando vir ideias, inspirações, e aí veio a história do Samba da Mangueira, a história que a história não contou, aí a gente pensou, não, Marielle, Maim, Malês, e aí veio Maim, e aí a gente foi contar para o Mário, e o Mário falou assim, ela foi a mãe de Luiz Gama, daí na mesma hora eu disse assim, meu Deus, tudo a ver, Mário, tu tens que, se o grupo for chamado Maim, tu vai ter que ir lá, né? Então, e hoje nós estamos aqui, ó, e assim, e aí eu fiz uma campanha ali no grupo, né, para que o nome fosse escolhido. E a única advogada, a única que não é advogada, fez uma defesa assim uma defesa. Aí, me assustou. Aí esses dias eu disse até para a Gabriela assim, ai, Gabi, brincando, assim, claro que isso aqui foi democrático, né, a escolha do nome do grupo foi democrático, não dependia só de mim, não dependia só da Gabriela, até por coincidência hoje eu estava olhando na internet, procurando, porque eu lembro que a Paula falou tão lindamente sobre a Moremi, né, e eu fui olhar, não tinha visto a figura da Moremi, e é uma mulher negra linda também, que eu pensei assim, nossa, se fosse Moremi seria lindo também, né? Mas aí eu disse assim para a Gabriela, Gabi, se o nome do grupo não fosse Maim, eu não sei como é que eu ia ficar. Daí eu ainda brinquei com ela assim, eu acho que eu ia sair do grupo. Brincando, né? A gente percebeu, Gê. E para ti não sair? Não, mas brincando, eu sei que foi uma votação, foi democrático, mas eu acho que nada foi por acaso. E esse nome, Maim, a história
e essa representação feminina de uma mulher escrava, né, que a história não mostrou, não deu para ela esse protagonismo, e que hoje ela é aqui protagonista, dando nome, voz ao nosso grupo, né? E a gente também andou pesquisando, viu que tem outras, eu também estava olhando outros grupos até de dança, vi vários de dança, Gabriela, até lembrei de ti, grupo de dança chamado Maim, tem vários que eu vi no YouTube. Então, assim, gente, só agradecer a Deus, ao universo, agradecer ao Mário por ter trazido esse conhecimento para a gente dessa forma tão linda, tão leve, porque às vezes é um assunto que é pesado, que é duro, que é doído, sofrido, né? Mas contado de uma forma assim tão leve, tão prazerosa realmente como foi, né? Eu me emocionei. É um tema que realmente me emociona bastante, né? Que não é por acaso. E eu quero só te agradecer, Mário, agradecer a todo mundo, agradecer a Gabriela e agradecer por a gente existir, estarmos aqui hoje e formarmos esse lindo grupo, né, Maim. Isso, Gê, isso só é possível porque o grupo é esse grupo, né? A gente resolveu fechar o grupo justamente por isso, né? A gente se construiu com uma força muito grande. O grupo, ele é mais que um grupo, ele é uma família, assim, ele é um ciclo de amizade, sabe? Nós não nos vimos ainda pessoalmente, eu acho que esse vai ser um momento esplêndido, assim, porque a gente espera muito por esse momento, né? Porque a gente tem uma conexão muito grande, muito forte, objetivos e muita força, todas, a Cássia, a Deia, a Lu, a Paula, a Pri, a Sam, tu, G, todas nós, né, cada uma com o que tem de si, de experiência, essa união faz essa força. E o Mário, assim, né, foi um presente, né, a gente, tudo é de forma muito, muito conversada, então, a gente colocou para o grupo, e o grupo prontamente já acolheu, né, esse grupo é assim, a gente é muito, no início ali não teve a gravação, mas a Pri já começou a rir, que a gente já, pelo olhar, a gente já sabe o que uma está falando, o movimento que a outra está fazendo, então, assim, eu quero saber se mais alguém quer falar alguma coisa, manifestar, a Deia, a Pri, a Paula, a Sam. Eu quero só expressar um sentimento, né, que eu não tenho nada para falar, só agradecer. Aonde eu estava, que nem as gurias mencionaram, que a gente não aprende determinadas coisas no colégio, não aprende nada, e que eu nunca estudei isso antes, eu nunca me preocupei em me aprofundar. O que eu fazia da vida? Eu fico pensando hoje, tipo, hoje, no dia de hoje, que eu me preocupo com essas pautas para estudar, para me aprofundar, para ser, no mínimo, informada, um ser humano aqui na Terra que faça algo para o bem. E eu fico pensando o tempo para trás que eu não me preocupava em estudar, eu recebia informação, mas não ia atrás. Por quê? Sabe? Eu fico me questionando isso. E aí, de ouvir o Mário, assim, eu cheguei a até ficar meio mal, assim, meio zonza, eu fiquei ouvindo, tentando, parece que a gente se remete, assim, ao sofrimento que as pessoas tiveram, a falta a desvalorização, né, do ser humano, e aí eu fico pensando, por que passaram por isso, por quê? E aí a gente fica, e é realmente uma dívida eterna, eu não sei quando que vai ser, não sei se um dia vai ser paga essa dívida, e eu sou eternamente grata de vocês trazerem isso para mim de uma maneira mais contundente, assim, e tudo que o Mário falou, assim, para mim, me abriu um pouco mais os olhos hoje. Hoje eu me sinto uma pessoa melhor por ter assistido isso também, que para mim é muito importante. Obrigada. Deixa eu me intrometer mais um pouquinho. Eu coloquei essa frase do Martin Luther King, que é uma frase que para mim é muito forte, e eu conheci a frase na autobiografia dele. Eu acho que tem muito a ver com isso tudo que a gente está falando aqui, né?
A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. E ele falou e falava essa frase incessantemente, e eu lembrava, né, quando, para falar de mais uma mulher, né, como as mulheres são importantes, eu tenho muito isso, a minha mãe, a minha avó, era uma mulher muito forte, né, e as mulheres, né, no geral, é que nos nutrem, né. O movimento de direitos civis dos Estados Unidos, ele começou com uma mulher também, né, a partir da ação de uma mulher, né, a Rosa Parks, como ela ficou conhecida, ela resolveu, né, no sistema de segregação americano, dizer: eu não vou me levantar. E essa mulher desencadeou um processo histórico nos Estados Unidos de luta contra a desigualdade do sistema jurídico americano, né, contra a segregação racial, contra a divisão entre brancos e negros, e por uma sociedade em que todos, né, estivessem incluídos. E a gente vai pensar aqui, tem muitos juristas aqui, muitas pessoas com formação em direito, quando a gente fala em, né, todos somos iguais perante a lei, todos esses direitos, toda essa convulsão que surgiu ali naquele momento, Revolução Francesa, né, e dizia, né, todos os homens são iguais em direitos, né, pela nascença, eles estavam querendo dizer que apenas uma parcela da sociedade era igual. As mulheres não estavam incluídas, os negros não estavam incluídos, uma outra gama de pessoas que não tinham patrimônio não estavam incluídas, e a luta, né, da sociedade a partir dali foi uma luta né, pela inclusão dessas pessoas nesse ideal de direito, né? Então, quando Martin Luther King dizia, e ele dizia para todo mundo, né, enquanto houver desigualdade, não há como ter justiça, não há como a gente descansar. Enquanto houver uma pessoa que está segregada, seja negro, enquanto houver uma mulher que sofre algum tipo de violência, enquanto houver uma mulher que não tenha direitos iguais, a gente não pode pensar que a justiça está feita, porque a justiça ela só pode ser pensada enquanto justiça se ela tiver um conceito de efetiva igualdade para todos. Então, esse é o desafio e, no caso de vocês, enquanto mulheres, e eu me coloco aqui também, isso, como atos de mulheres mudaram e continuam mudando a humanidade, eu costumo dizer, tanto na academia quanto no mercado de trabalho, as mulheres vão dominar, a gente sabe disso, né? Esse grupo aqui está aqui para mostrar, e o nome, enfim, representa um pouco desse protagonismo que nós, homens, acabamos, né? E eu me colocando aqui no lugar também dos homens, acabamos agindo, né, historicamente, para negar a todo momento, mas que, em conjunto, a gente também precisa se repensar, né? Quanto, né, não só a negritude, mas a masculinidade também, pensar enquanto o papel da mulher na construção da sociedade brasileira, enfim, da sociedade ocidental, para que a gente consiga alcançar um ideal de justiça que seja igual para todos, né? Efetivamente. Exatamente. E quando a Pri fala, assim, várias vezes já me questiono, eu e o Mário, a gente conversa muito sobre várias coisas, eu sempre falava assim, nossa, nos livros do colégio tinha a história da escravidão, mas não tinha a Princesa Isabel que salvou todo mundo, né? Não tinha a Revolta dos Malês, não tinha figuras importantes como Luiz Gama, porque isso é proposital, né? Quem que escreve? Como é que o ensino, ele ocorre? Né, isso é um tema que a gente estudou ali um pouco na semana passada, mas que a gente vai continuar estudando, em relação a essa questão da educação, né? E a Pri também é sempre muito, assim, verdadeira, né, nos sentimentos e nas colocações dela também. Obrigada. Eu quero verificar se mais alguém quer falar. Só, e na realidade, né, Gabi, quando tu fala da questão da história, né, hoje em dia, né, a lei, né, já obriga que as escolas tenham, né, na grade curricular, mas eu não sei, vocês aí em Florianópolis, a Paula, eu esqueci o nome da cidade da Paula, mas em Joinville, não tem, lá não é aplicada, né, é uma lei federal que ela obriga, e até hoje, olha só, a lei acho que é de 2006, se eu não me engano. Olha quantos anos que já se passou e as escolas não colocam isso ainda, né?
a história, né? Eu não sei como é que funciona em Florianópolis, mas em Joinville não é colocado, né? Só falam da história da cultura afro-africana e da cultura afro-brasileira em novembro, né? E isso é garantido pela legislação federal. Exatamente. É o meu que tá travando? Oi, deu uma travada. Acho que o meu deu uma Tudo travada. o meu travando também. Só tá aparecendo a Até Gabriela. só Agora a uma Gabriela questão sumiu. do grupo ainda, do nome do grupo. Eu falo muito, né? Alguém quer falar? Pode falar, gente. Vamos para Cássia. Até em relação ao nome do grupo, depois eu fiquei me sentindo muito mal quando eu trouxe aquele questionamento, sabe? Principalmente eu fiquei assim, nossa, a G vai me matar, porque ela estava, né, tentando convencer a gente de todas as maneiras. E na realidade, eu não queria que mudasse o nome do grupo, eu não queria que fosse. Quer dizer, eu gosto muito de Esmalha também do nome, né? E agora eu adorei Moremi, né? Moremi, não sei como se fala sobre o nome dela. Até a Esperança Garcia, agora pensando, poderia ser um nome, uma homenageada também, mas eu fiquei me sentindo muito mal. Mas é que quando eu vi Maís, realmente me gerou aquela. Falei, poxa, mas Maís não dá para ser. E eu não falei para vocês, mas eu fui falar com um amigo meu do movimento negro e com uma amiga minha do coletivo de mulheres negras de Joinville também, para ver se eu estava viajando muito. Porque às vezes a gente realmente não descansa, sabe? E daí eu pensei, mas não, daí até eu falei assim, não, o meu amigo do movimento Negro Maria Laura, ele falou bem assim, não, Cássio, tu tá correta, porque não é um coletivo de mulheres negras, né? É uma homenagem que vocês querem fazer. Então eu levei isso para vocês, mas eu fiquei me sentindo muito mal depois que eu falei, e principalmente depois que a confusão que eu gerei, tipo, que a Deia ficou meio assim também. A Deia, né, ela fez o questionamento. Aí agora pensando, a gente como mulher, sabe? Sabe, eu não sei se vocês entendem o que eu quero falar, é que eu fiquei me sentindo mal. E eu fiquei pensando assim, se fosse Cecília Meirelles, todo mundo deixa normal ter algumas mulheres negras ali. Sim, mas não Cecília, digamos, entendeu? Né? E uma mulher branca ser homenageada, né? Então a gente está falando de uma homenagem, né? A uma figura. Sim, mas é que é totalmente diferente, né, Gabi? Porque agora o grupo é Maim, não Maís, entende? Sim, com certeza. Mas por isso que... Mas é importante essa tua colocação, até para que a gente refletisse e chegasse conjuntamente, né, no Maim, realmente. Verdade. É importante, Cássia, é bem lembrado. A minha conexão está um pouco fraca, por isso que mais alguém quer falar alguma coisa? A Pri já falou, Lu, Ideia, quem não falou ainda, Paula? Eu. O Rê, se alguém quiser, então eu vou passar a palavra para a Rê, se alguém quiser falar depois da Rê, aí pode mandar aí no chat para mim, tá? Vou falar rápido, não, eu vou... Pode falar, Rê. Estou chorando que nem aquela moça ali em Jerusa, só que eu não choro, difícil chorar na frente dos outros, mas eu amo a Gabriela muito, demais, e o Mário também, sou apaixonada por esse menino, eu não consigo, eu olho, tento olhar você, mas meu olhar para você é daquele menino ainda, eu amo muito você e aqueles meninos, muito mesmo, e eu tenho muito orgulho, ainda quero. Eu vou fazer uma matéria com você, quando você for professor da UFSC, eu vou fazer uma matéria com você ainda. Sou muito orgulho, apaixonada por você sempre, sempre. Pela menina ali, Gabriela, e o menino Mário. Não vou chorar. Já falei. Eu também, Renata, vejo ele como mago, advogado, esse homem que eu também vejo ele como menino. Ele é um exemplo de que todos esses meninos valem muito, que tudo pode. Ele é exemplo. A menina Gabriela é tudo. Não, nada é impossível. Sei que é impossível, mas
Nada é impossível, meu Deus, esse menino é maravilhoso, sempre foi. Ele e vários outros também, todos eles eram. Eu fico só. Eu tenho como se fosse meu filho. Nossa, eu falo com a boca cheia para a menina. Eu conheço o Mário, assim. Falei para elas ali que era como se fosse meu filho. Muito orgulhosa. Ela trabalhava na coordenação pedagógica do colégio, mas era a coordenação que todos os alunos queriam ir. Todo mundo dava um jeito de brigar com o professor para ir para a coordenação para ficar a tarde toda. E também é bom dizer que se não fosse a Renata, talvez eu e a Gabriela a gente não tivesse cursado um curso superior, né? Pela insistência dela, né? Apesar desse jeito parecer meio louquinha aí, mas ela foi uma pessoa que ali no colégio, em Padre Anchieta, onde a gente se formou, ela foi ali, vamos fazer inscrição, e a gente nem imaginava. Ela nos inscreveu, né? Não era uma realidade, a gente era muito distante para nós naquela época imaginar que a gente poderia, né, entrar numa universidade, que a gente poderia desbravar conhecimento, poder ser alguém, digamos assim, né? Mas ela acreditava, enfim, não só ela, outras pessoas também, mas se não fosse ela ali obrigar a gente lá na sala tinha sala de informática e o computador não era algo tão disseminado, ele era uma coisa cara, e foi ali, junto com a Renata, que a gente se inscreveu para cursar o curso de Direito, né, depois, eu no meu caso. E eu fui fazer Direito porque acho que eu tinha tantos ciúmes deles que eu queria ir junto, então por isso que eu fui fazer. Porque tipo, eles me abandonaram e me deixaram na escola sozinha. E ela foi mesmo, na mesma faculdade, assim. Sim, juntos. Aquela foto de nós três chegando na faculdade. Sim. É verdade. Não, muito obrigada por sempre foi estudioso, a menina também, a Gabriela, o Bruno, sei lá, todos eles. É verdade. Já falei. Muito obrigada. Depois. Obrigada por tudo. E vou passar a palavra, né, pelo passar do horário já, para quem quiser falar mais alguma coisa, e aí, se não, já vou finalizar. Deia, a Sanja disse que... Eu só agradeço realmente ao Mário, né, pela disponibilidade, né, pela forma fraterna, empática que ele nos colocou, né, e didática, né. Então, só agradecimento realmente, né, e como eu coloquei ali no chat, né, na verdade, já imaginava que você era assim, tá, Mário, porque tens uma grande mulher, ao lado de uma grande mulher sempre tem um grande homem, então, és o que eu imaginava que eras, tá? Obrigada, Deia. A Paula sempre é a última a falar, mas é assim, certeira, né? A gente até brinca com ela, que ela é sempre a última a falar, né? Paula, quer falar um pouquinho? Tá me ouvindo? Sim. Então, eu tive que deixar a câmera fechada porque não estava dando certo as duas coisas juntas, tá? Vocês devem ter percebido que eu entrava e saía várias vezes. Fiz algumas tentativas, daí não deu certo. Então, eu quero agradecer primeiramente, né, a disponibilidade do Mário, veio agregar conhecimento, principalmente o nome, porque, assim, fiquei deveras chateada no dia que o meu nome não venceu, claro. Mas, né, como já sabia, porque havia uma campanha muito... de uma pessoa muito empenhada, então é logo que chegaria no Maim, mas também estou muito feliz com a escolha do nome, mais ainda hoje, né, sabendo todo esse contexto que existe por detrás do nome Maim, e pensado, então, na figura, né, da Luísa Maim, embora a gente não está representando a Luísa em si, mas toda essa homenagem a uma figura feminina, a representação de uma pessoa negra e todo um histórico que a gente, então, conjuntamente achou interessante ter um reconhecimento no qual tanto a história quanto a sociedade não reconhece e ainda, né, propaga algumas diferenças. Na fala do Mário, enquanto ele falava, o que me chamou bastante atenção foi uma coisa, que
ele colocando ali, né, fazendo toda a contextualização dos movimentos que estavam acontecendo, paralelo a isso, e a única coisa que conseguia se reconhecer na figura dessa mulher é que ela era como se ela fosse uma desordeira, ou seja, ninguém conseguia ver a força, a garra que essa mulher tinha durante esse período, porque haviam ali lutas, né, que já eram tão difíceis, tanto para a figura masculina, mas também quanto na situação que havia ali o contexto histórico de escravização e toda as outras relações oriundas disso, e mesmo assim, ela sendo reconhecida como uma figura de ação política, e uma ação política capaz, que muitas vezes, quando mulheres são reconhecidas como liderança ou num movimento político, se questiona muito a questão da intelectualidade dessa mulher, preocupou-se em dizer que ela era pagã, né, por não se adequar aos conceitos, só que se a gente olhar dentro desse contexto, que eu acredito que não só o grupo tem, mas até o Mário ficou bem claro que ele tenta, a partir de um contexto ou de um ponto de vista, ter um olhar diferente daquele fato, de que ela estava sendo um agente político ali naquela época, né? Promovendo movimentos políticos, embora houve toda... como foi dito na fala das meninas, houve toda uma orquestração para que não fosse reconhecida a sua existência. Então, quando ele falava, eu fiquei pensando em todo esse contexto, que foi muito bem trazido, e também, assim, né, em um pequeno tempo, né, porque se a gente for falar, esmiuçar mesmo, precisaria de mais do que essas horas que ficamos aqui hoje. Então, veio só reforçar a escolha do nome, que a gente acertou, embora Moremi, só dizendo, porque muita gente teve dúvida ali como se fala, Moremi ou Moremi, que é baseado também numa história real, que é a lição de Moremi, que tem até um filme na Netflix de uma estudante. E que reforçou e que traz toda a identidade desse grupo, e não só desse grupo, mas também pensando na nossa sociedade, as diferenças, né, e ocupar lugares também, que é o que a Gabi falou bem no comecinho, que eu acredito também que é uma forma de fazer uma leitura desse nome, né? Então, ela vai ter uma colocação simbólica, uma vez que a gente vai trazer essa identidade. Claro, cada um dentro do seu perfil, porque aqui, né, cada um tem um perfil, mas a questão de quebrar para do outro, ou se colocar no lugar do outro para, então, construir ou desconstruir para construir, é o que esse grupo busca, né? Acredito eu, e que a gente vai conseguir, então, desenvolver isso no decorrer do tempo. Não sabemos quanto vai durar, mas eu acredito que, enquanto dure, será perfeito, né? E eu só tenho mais uma vez a agradecer, eu adorei a explanação, como a Cássia, e também acho que foi na fala da Jerusa, é um assunto pesado, mas que da forma que ele trouxe também, né, voz calma, serena, ficou muito agradável de se ouvir, e também da gente fazer essas contextualizações e reflexões a respeito dessas lutas e também da figura, de toda a representação simbólica que existe também por trás do nome, né? Que não é só simplesmente um nome, ela tem todo um contexto tanto social, e que hoje tem outros grupos também. A Jerusa comentou que ela viu grupos de dança, mas eu também vi alguns grupos de estudo, mas com a diferenciação, né? O nosso ainda, a única coisa que se iguala é o Maim, mas o restante é diferente. E eu acredito que a gente vai conseguir também fazer a diferença, assim como ela fez, e que a nossa voz ou aquilo que a gente venha produzir dentro do grupo também vai ser lembrado, ou seja, ali como a produção, que ele falou, provas, né, orais, ou através de provas orais, ou talvez documentos, a gente não sabe, né, para um futuro aí do nosso grupo.
Acho que era essas colocações do momento que eu queria fazer. Ô, Gabi, você tem que parar de falar que toda vez eu falo certeira que eu estou ficando constrangida. Tá bom, vou parar. Porque daí, assim, no dia que eu não tô bem, daí eu abro a boca, só falo asneira, daí ela fala, não, fala certeira. Daí a pessoa que escuta assim, meu Deus do céu, se é essa certeira, não quero ver o dia que não tá. Tá aí sempre certeira. Mas eu não vou falar mais, prometo. É isso, gente. Quero agradecer, né, primeiramente todas vocês, cada uma de vocês desse grupo, porque sem vocês nada disso teria acontecido, nada desse material teria sido produzido, essa voz não seria levantada, né, não seria erguida, como a Bell Hooks fala, né, erguer a voz, e eu acho que essa forma de a gente debater, de a gente escutar uma palestra, de a gente ouvir a história do nome escolhido, de ter uma área aqui conosco, é uma forma de a gente erguer a voz, sim, né, a gente vai postar essa aula, mas muito mais do que postar, a gente viveu ela, né, e o viver, ele é fazer história também. Então, muito obrigada, Mário, muito obrigada por tudo, né, pela brilhante aula, eu sou suspeitíssima a falar, mas tu és maravilhoso, assim, tu és de verdade, tu és isso aí, Jerusa. E eu vou passar a palavra para as meninas, e a Cássia levantou, e a G também, e depois eu vou encerrar a gravação, tá bom? Muito obrigada. Fala. Mário, eu queria agradecer mais uma vez, eu fiquei muito feliz e emocionada, né, com a tua aula, né, foi uma verdadeira aula. Desde que eu entrei no grupo, eu fiquei muito preocupada inicialmente, porque eu percebi já que era um grupo de mulheres feministas, só que eu sempre coloquei que, para mim, antes de gênero vem raça, né, para mim não é nenhum recorte, vem antes mesmo. E elas sempre me acolheram, mesmo sabendo disso. E eu fico muito feliz de ter um intelectual negro hoje, né, passando para gente, né, uma aula. E sempre que eu puder contemplar, exaltar o trabalho, né, de uma mulher ou de um homem negro, eu sempre vou dar, preferência, porque nem sempre a gente pôde fazer isso. E nem sempre a gente pôde contemplar, né, um intelectual falando com a gente, assim. Eu não tive isso na faculdade, não tive isso na escola, né? Então, eu me sinto muito privilegiada. Obrigada, né? E foi maravilhoso. G, obrigada, cara. Ai, meu Deus, né? Cada fala aqui é uma mais linda que a outra, né? É só emoção. Quando a Paula falou ali, não sabe até quando, né? A gente está aqui começando um grupo, a gente não sabe o que o futuro nos espera, né? Não sabe até quando esse grupo irá existir. E aí, na mesma hora que ela falou isso, eu lembrei de a letra de uma música que diz assim, ó, quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída, enquanto houver sol. Eu acredito que enquanto houver sol, e diante dos problemas que possam vir a surgir, a gente sempre vai encontrar uma saída. Assim como esse grupo foi uma saída para os problemas que anteriormente surgiram. Então, enquanto houver sol, eu acredito que a gente estará aqui. E nós somos resistência. Obrigada, gente. Exatamente, obrigada, G. Mário, quer falar alguma coisa? Vou agradecer mais uma vez, né? Agradecer em dobro a cada uma de vocês pela paciência de me ouvir e pelo grupo em si, vocês estão de parabéns, é muito legal. Já conhecia, né, cada uma de vocês, participei, né, do evento que teve nesse ano e ouvi um pouco da história de cada uma e estar participando aqui com vocês, né, fazendo parte desse momento, é melhor ainda, né? E saber que, enfim, eu sou suspeito também para falar que eu me admiro a força da mulher, né, das minhas ancestrais e da mulher que eu escolhi para estar do meu lado, e acredito muito nisso, né? Acredito muito nisso, acredito na força transformadora, né, que cada uma de vocês tem, né, e a capacidade que vocês têm de
virar o mundo do avesso, né? A visão masculina é uma visão muito cartesiana, muito racional, e aí vocês sempre vêm e nos trazem a sensibilidade que o mundo precisa, né? A paciência, né? Todos esses sentimentos e também a racionalidade. Acho que não é legal também ver só a mulher pro lado da emoção, muita racionalidade, mas é uma racionalidade que não abre mão de pensar no outro, né? Não abre mão de considerar o outro na sua existência, nas suas particularidades, e que ao invés de tentar, né, praticamente matar o outro para poder sobreviver, ela diz, olha, vamos junto, né, vamos junto que dá certo. E é isso, né? Obrigado por ter me deixado caminhar um pouquinho junto com vocês e poder aprender também com vocês, né, nessa experiência aí, bem legal, e acredito que vai ser ainda melhor, que é o Grupo Maim. Batemos a foto já? Só vamos encerrar a gravação e a gente já bate, pode ser? Então tá, gente, muito obrigada, boa noite a todos, a todas e a todes, e até a próxima.